Olá, alunos, vamos para mais um exercício aqui, o exercício 12. Uma pessoa viaja em um automóvel cujo velocímetro está danificado. Desejando saber sua velocidade média em determinado percurso e sabendo que os postes da rede elétrica dispostos à margem da estrada distam 60 metros um do outro, a pessoa começa a marcar o tempo no instante em que passa em frente a um certo poste, que chamaremos de primeiro poste. Então ela estava na estrada, né? Essa pessoa estava na estrada, viajando de carro, a velocidade constante, e o velocímetro estava estragado e ela queria saber a sua velocidade, né, naquele momento ali. Então ele viu que os postes, né, estavam distantes 60 metros um do outro e ele começa a marcar, aciona o cronômetro, né, digamos assim, quando ele passa por um determinado poste, que nós aqui vamos chamar de primeiro poste. Não quer dizer que era o primeiro poste da estrada, tá? É o primeiro poste que ele começou a marcar. E aí ele foi contando, né, a quantidade de postes, segundo poste, terceiro poste, quarto poste, foi passando pelos postes. E ela constatou que depois de 45,6 segundos, foi o momento exato em que passou pelo 20º poste. E aí, né, dá pra gente saber a distância, né, o espaço percorrido, né, o intervalo de espaço entre o primeiro e o 20º poste e o tempo, né, que é o ΔT. Então aí a gente consegue calcular a velocidade média. Então vamos ver lá, tá pedindo a velocidade média em km por hora, então eu já tenho que ficar atento, por quê? Porque aqui foi dado que a distância de um poste para o outro está em 60 metros, né? E o tempo foi dado em segundos, olha. Então eu vou calcular a velocidade em metros por segundo e depois eu vou ter que fazer uma continha para converter esses metros por segundo, né? Velocidade em metros por segundo para km por hora. Tá certo? E vocês lembram que continha que tem que fazer? Vamos ver então aqui. Fiz um desenho aqui, né, para simbolizar. Vamos supor que essa estrada fosse em linha reta, tá? Aqui eu tenho o meu carrinho, né? E aqui, nesse instante que ele passa pelo primeiro poste, né, ele aciona o cronômetro dele. Então, o carrinho vai lá, passa pelo segundo poste, que está a 60 metros, né, distante do primeiro poste. Depois ele passa pelo terceiro poste, que também está a 60 metros do segundo poste. E por aí vai, até chegar lá no 20º poste, em que ele para, né? Ele para o cronômetro. Então nós vamos usar a fórmula da velocidade média, cujo a fórmula, né, é o ΔS sobre ΔT, o intervalo de espaço sobre o intervalo de tempo. Então após o segundo poste, né, vamos colocar assim, após o segundo poste, quando ele passa pelo primeiro poste, ele ainda não percorreu nenhum metro. É ali que ele é o instante inicial dele, a posição dele é 0, tá certo? Então, somente quando ele passa pelo segundo poste é que ele se deslocou 60 metros, certo? Então, o deslocamento dele após o segundo poste foi de 60 metros, né? Então, quando ele passou pelo primeiro poste, ele acionou o cronômetro, então ele não tinha percorrido nenhum metro. Ele só foi percorrer os 60 metros quando ele passou pelo segundo poste. Quando ele chegou no terceiro poste, ele tinha percorrido 120 metros, certo? Que está a 60 metros um do outro, né? Após o quarto poste, né? Eu não desenhei aqui, mas dá pra gente fazer a conta. Basta a gente somar mais 60 metros. Então, após o quarto poste, quando ele passou pelo quarto poste, ele já tinha se deslocado 180 metros, né? Após ele acionar o cronômetro dele. Após o quinto poste, 240 metros. E aí, né, a gente não vai ficar fazendo essa continha até o 20º poste, né? Já dá pra gente ter uma ideia aqui do que a gente tem que fazer. Se a gente olhar aqui, olha, eram 20 postes, né? Após o segundo poste deu 60 metros. Após o terceiro poste, 120 metros. Após o quarto poste, 180. Após o quinto poste, 240 metros. Então tá indo de 60 em 60. Certo? Só que, por exemplo, para eu saber assim, após o terceiro poste, eu não posso fazer 3 vezes 60, né? Porque daria 180, tá vendo? Então, para eu saber do 20º poste quantos metros ele tinha percorrido, eu não posso fazer 20 vezes 60, né? 20 vezes 60 seria a distância que ele percorreu quando ele passasse pelo 21º poste. Correto? Porque, por exemplo, aqui, olha, se no segundo poste, se eu fizer 2 vezes 60, daria 120, tá vendo? Então, para eu saber qual foi a distância que ele percorreu após passar pelo segundo poste, eu tenho que fazer 2 vezes 60, né, menos 60.
né? Para eu saber no terceiro poste, eu faço 3 vezes 60 menos 60. Ou seja, eu posso fazer até 2 vezes 60, né? Por exemplo, no quarto poste, em vez de eu fazer 4 vezes 60, eu diminuo uma unidade aqui, olha. Faço 3 vezes 60, dá 180. No quinto poste, diminui uma unidade aqui. Faz 4 vezes 60, dá 240. Então, no 20º poste, para eu saber o ΔS, eu faço 19 vezes 60. Então, eu fiz um esqueminha assim, ó. Após o segundo poste, né, deu 60 metros. Após o terceiro poste, deu 120 metros. Após o quarto poste, 180 metros. Após o quinto poste, 240 metros. E foi somando de 60 em 60. Então, olha, após o segundo poste, a conta que eu faço é 60 vezes 1. Após o terceiro poste, 60 vezes 2. Após o quarto poste, 60 vezes 3. Após o quinto poste, 60 vezes 4. E vou fazendo assim até chegar no 20º poste. No 20º poste, eu vou fazer 60 vezes 19. Correto? Então, 60 vezes 19, olha, eu posso fazer minha continha assim, né? Desço 0, 6 vezes 9, 54, vai 5. 6 vezes 1, 6, mais 5, 11, 1140. Então, quando passou pelo 20º poste, o automóvel tinha se deslocado 1140 metros. E aí, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho lá na minha fórmula, a fórmula da velocidade média, a gente tem velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Como ele quer saber a velocidade média, o ΔS é 1140 metros. E o tempo foi de 45,6 segundos, olha, basta eu dividir 1140 por 45,6. Então, fazendo essa divisão, olha, 1140 dividido por 45,6. Vai dar 25. Então, deu um número inteiro, né, um número exato. Aí fica mais fácil pra gente aqui. Então, deu 25. 25 o quê? Metros por segundo. Então, deu 25 metros por segundo. Mas o exercício pede em quilômetros por hora. Então, para eu passar para metros, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 3,6, né? E fazendo esta multiplicação, vamos fazer aqui na calculadora, né? 25 vezes 3,6 vai dar 90. Então, a velocidade dele era de... A velocidade média dele, né? Nesses 20 postes aí, era de 90 km por hora.